E aí, meus amores, vamos falar um pouco sobre o nosso maravilhoso paradidático? Isso mesmo, né? Uma história encantadora. É uma pena que poucos leram esse livro, tá? É uma narrativa em que consegue prender a sua atenção do início ao fim, né? Ela lhe permite sentir sentimentos, seja medo, seja tristeza, alegria. Ótima, é encantadora, tá? Então essa história, esse livro, essa narrativa inicia-se com dois homens, né, que transportam um cadáver em um caixão pela gélida flórida boreal, né? Esses dois homens são acompanhados por uma alcateia, né? Vários lobos, todos famintos, de olhos flamejantes, né? E eles sofrem bastante digamos assim, nas mãos desses lobos. Por quê, tia? Porque eles vêm atravessando essa floresta, né? Gelada. Então eles vêm com o cadáver e com a ajuda de um trenó e 6 cachorros que vêm puxando esse trenó. Quando eles começam a perceber que estão sendo seguidos, eles têm companhia, né? E eles param para acampar porque eles vêm em um determinado local muito distante. Naquela época, era a época de mineração, então eles estavam à procura de quê? De minerar ouro, né? Ou alguma pedra preciosa. Então eles começam com a escuridão, eles começam a ver vários pazes de olhos, né? Cercando ele, fazendo mesmo um círculo. E isso começa a apertar. O que, tia? Esse círculo é um pouco distante, só que com o passar do tempo, eles vão se aproximando. E cada noite, eles vão devorando um dos cachorros desses dois homens, né? Do Bill e do Harry. Então, eles tentam de várias formas montar armadilha aqui e ali para ver se os cachorros unidos, eles não conseguem se soltar e sair daquele círculo de proteção por causa da fogueira que eles fazem, espantam os lobos. Só que no meio desses lobos tem uma loba muito esperta, que é a nossa Quiche, né? Ela é uma loba doméstica, ela é domesticada, né? Ela é mestiça. Ela é metade loba e metade cachorro. Era criada por um índio, aí ela fugiu e estava vivendo com a alcateia. Muito esperta essa loba, então ela fazia-se de isca para tentar atrair, né, os cachorros até um certo espaço para que os lobos os atacassem. E isso estava dando certo e estava irritando os homens. Até que um determinado dia, um desses homens resolve dar um tiro, né, de rifle para matar os lobos. Só que é muito lobo, gente. Porque já tem perdido, acho que 3 cachorros e garante que isso não vai mais acontecer. Então ele pega o rifle e resolve dar um tiro. Acontece o quê? Não tá bem explicado aqui no texto, mas dá para entender que o tiro saiu pela culatra, se ele matou um lobo foi pouco, os outros comeram ele. E o círculo começa a se fechar. Fica só um homem com um número resumido de cachorros e os cachorros continuam sumindo e o grupo de lobos continuam atacando, continuam chegando mais próximo, continuam encurralando, até que chega um determinado tempo que os lobos não saem de jeito nenhum, porque no início os lobos ficavam lá durante a noite, durante o dia eles saíam, só que com o passar do tempo eles não saem mais, e o cara ele fica cercado, uma pessoa só, sem mais nenhum cachorro, cercado de lobos, os lobos grandes, todos famintos, é uma época de fome, e ele não tem como sair nem para pegar mais madeira para alimentar a fogueira, para espantar os lobos. E ele fica entrando dentro da fogueira mesmo para que os lobos não peguem. E ele começa a ficar sem conseguir dormir porque ele tem que
se manter de vigia, né, para que os lobos não a devorem vivo. E ele fica como se fosse entrando dentro da fogueira e pegando brasas e jogando assim nos lobos. E os lobos atacando ele. Até que acaba tudo. Os lobos vão embora. Foi o que aconteceu, tia. Aconteceu que a loba, muito esperta, ela consegue escutar vozes de pessoas. Então tinha umas pessoas, um grupo, né, de humanos que estavam à procura, sei lá, de quê, e conseguiu encontrar esse homem. Com essas vozes que a loba escutou, então ela saiu em retirada com o bando. Só que o bando, ele se desfez, né? A partir daí é que começa a nossa história com o nosso personagem, até nem tanto como personagem principal, mas sim começa assim um pouquinho do personagem principal. Então a loba, ela não segue mais a Alcatel. Então a Alcatel não segue ela porque ela é a primeira que sai em retirada, como se ela fosse, né, a chefe, aquela da frente que guiava a Alcatel. Então eles começam ficam dispersos, né? E começa, ela começa a andar mais um determinado lobo e um outro lobo, e tem disputas, até que fica somente a loba e o velho lobo, que é o Coalho, né? O pai do Canino Branco. A loba Quiche, que é a mãe do Canino Branco, e o velho Coalho, um lobo velho, experiente, tem um olho só, ele é cinza, daí que o Canino Branco puxou a cor dele, né? Então fica só eles dois. A loba, ela tem filhotes, né? Ela tem 5 filhinhos, ela procura um lugar, um abrigo seguro para ter esses filhotes, porém ela tem muito receio, né? Porque o lobo, ele já é velho, ele já é experiente. Isso já tinha acontecido com ele diversas vezes, e de que uma loba ter vários filhotinhos dele. Porém, nenhum agia como a Quiche. Por quê? Porque a Quiche, ela não deixava que o lobo se aproximasse dos filhotinhos. Por quê? Porque existia lá um pensamento dela, né? Não sei. Existe assim uma lenda de que os lobos, eles comem os seus filhotes recém-nascidos, indefesos, para que não haja, como é que se diz, concorrência futuramente. E ela não deixava o Coalho encostar perto dos filhinhos por causa disso. E ele, muito bem, entendeu isso e permaneceram vivendo, né? Ele trazia comida para os filhinhos, e entre esses 5 lobinhos, entre lobos e lobas, né, se destacou apenas esse que era mais curioso, ele era mais esperto, né? Então ficou o Coalho, que trazia comida, que era o pai dos lobos, e a loba tomava conta. Até que houve o que, tia? Outra época de fome. A comida cessou, não estavam mais conseguindo comida. E a loba também não estava conseguindo dar leite. Por quê? Porque não tinha comida para ela. Com isso, os lobinhos morreram. Só conseguindo ficar viva uma irmãzinha do Canino Branco, que até então não é Canino Branco, é lobo, né? O lobo. Mas quando a carne chega, o alimento, já é tarde demais. Ela não consegue sobreviver e ela também morre. Então o Canino Branco, ele acaba ficando sozinho, ele e a mãe. E o pai dele, né, que sempre ele só via o pai chegando até a entrada da caverna e depois saindo. Ele para de ver o pai chegar, o pai não vem mais, o pai desaparece. Por quê, tia? A mãe loba, ela encontra, né, porque ela tem que sair para caçar, porque só a do Coalho não dá certo, então ela já sai para caçar e deixava a ninhada só. Ela encontra o Coalho, não o Coalho, o resto que sobrou dele lá, em um determinado trecho, onde ela já tinha visto uma lince, né, uma lince, que tudo indicava que a lince também estava de filhotes. Então ela acreditou ali que fosse uma batalha entre a lince e o Coalho foi morto, né? Serviu de alimento para a lince e para os filhotes dela. Nisso o Canino, o filhote lobo, né, só mais a mãe, ele fica e ele
enfrenta o mundo, ele sai e na sua primeira caçada ele já consegue matar alguma coisa e ele tem medo, claro, mas ele consegue bem e sempre que ele necessita a mãe está por perto. Mas de um determinado dia, né, ele acordou e com muita sede correu para o rio para tomar água. Só que quando ele chega no rio, ele encontra quem? Tem 5 seres humanos lá. Então ele não conhecia ser humano, né? E daí nasce um novo instinto nele. Não é medo. Ele já tinha medo antes, tá certo? Então ele tem um novo instinto, né? Tudo indica para ele atacar, porém um novo instinto que nasce nele, que é o instinto de quê? De submissão, de ser submisso ao Deus homem. Ele tratava como Deus homem, né? Então esses homens eram índios. Entre esses índios estava o Castor Cinzento. O Castor Cinzento era o irmão de um outro índio que era o dono da quiche. Então, um desses homens, sem ser o Castor Cinzento, ele vai lá pegar o lobinho. E o lobinho, como ele é uma fera, né, claro, ele ataca. E com isso, o homem começa a bater no lobinho e ele fica chorando muito. E os homens rindo dele. Aquilo ele não suporta. Foi pro resto da vida dele. Ele não suportava que alguém risse dele a partir desse momento aí. Tá? Então, com aquele choro, a quiche chega para defender o filhote, claro. Então ela pula lá na frente do filho para defender e fica entre o filho e os homens. Até quando ela escuta alguém chamar quiche, né? Chamou 2 vezes quiche. Então ela se deitou, ela fez assim um ato de submissão, né? Que o homem tinha um poder sobre ela. E era assim que ele tinha entendido, né? O lobinho. Então, o Castor Cinzento resolve levar a quiche e o seu filho para si, para criar, porque a quiche era do irmão dele e o irmão dele já era morto. Então ele leva, né? A quiche fica de castigo por ter fugido, né? Há um ano ela ter fugido e assim permanece. No decorrer do tempo, tudo tranquilo não, né? Porque nessa aldeia tinham muitos cachorros, entre eles tinha um Liliputnera, que era o fera, né? Ele brigava muito, então ele judiou bastante, o lobo não teve nem direito. A infância dele de brincar com os outros cachorros, né? Ele sempre que se defender, ele sempre quis ser agressivo, até que chegou um tempo em que o canino branco, né? Ele era chamado, acho que demônio. Era um nome feio assim, sabe? Porque ele realmente era um entre eles. Cachorro desse bobeira, ele já dava uma mordida aqui no cachorro e matava mesmo, matava muitos cachorros, tá? Com isso a quiche foi embora, né? O Castor Cinzento, ele devia uma dívida a outra pessoa e a quiche foi levada. Castor Cinzento passou a viver só, porque a mãe defendia muito ele, teve que se virar. E aí foi decorrendo a história linda e maravilhosa, né? O canino branco, ele trabalhava, ele ajudava, né? Como, por exemplo, muitos cães puxava trenó. O canino branco também passou a puxar trenó. E os índios, como eles vêm de caça, eles tinham muita pele para vender, e o Castor Cinzento foi para uma determinada região que era para vender essas peles, essas luvas, essas proteções que eles faziam com couro de animal, né? Com pele de animal. E numa dessas, né, nesse local onde eles foram, acho um vilarejo, lá eles encontram o Beleza Smith. Beleza Smith, tudo contra o nome, tá, gente? Uma pessoa horrível, um ser desprezível, tá? E ele começa a observar o canino branco. Por quê? Porque o canino branco, ele era ágil, ele era muito rápido. Então ele era muito certeiro. Ele matava rapidinho os cachorros que passavam por ele, que estranhasse ele, matava, era rapidinho. E isso alegrou quem? Alegrou o Beleza Smith. O Beleza Smith queria a todo custo aquele cachorro. Por quê? Porque ele tinha ideias para aquele cachorro. Ele queria trabalhar com aquele cachorro. Na verdade não é cachorro, né? É um lobo. Canino branco, um lobo. Então ele fez uma visita até o índio, né? Até o Castor Cinzento, que foi o primeiro dono do
do canino branco e tenta comprá-lo, né? Porém, o castor cinzento, ele não vende. Ele diz que não tá à venda e que ele não vai vender o cachorro dele. Ele, na verdade, ele gostava muito do lobo dele, né? Que ele tratava como cachorro. E decide não vender. Não vai vender. Só que Beleza Smith, ele tinha seu plano arquitetado pela aparência do homem, pela postura dele, não era nada boa. Então, ele teve lá a sua brilhante ideia de que começar a visitar o índio e levar um presente, porque era esse presente uísque. Ele sabia que o uísque era capaz de viciar o índio. Quando o índio tivesse viciado em tomar uísque, ele ia fazer qualquer coisa pelo uísque. Assim ele fez e conseguiu. Com um determinado tempo em que o índio já estava viciado no uísque, todo o dinheiro que ele conseguiu com suas peles, com suas luvas que ele produziu, e era muito dinheiro, ele gastou todo com uísque. Até que chegou um tempo em que ele queria o uísque e ele não tinha mais nem um centavo. Aí chegou o ponto que Beleza Smith queria. O que, tia? Beleza Smith queria negociar o lobo por uísque. E assim ele fez. Ele negociou por várias garrafas de uísque, né? E a partir daí, o lobo foi levado pra Beleza Smith, e lá ele ficou trancado em tipo uma gaiolinha, em um local muito reservado, muito pequeno, onde ele só levava o quê? Pancada, era porrete, era agressão. Então a vida dele foi um tormento, sofrimento. Por que tinha que ele fazer isso? Porque ele queria tornar o lobo, um lobo de briga. Ele queria tornar aquele lobo o mais feroz de todos, para ele conseguir ganhar dinheiro com aquilo. E ele conseguiu, né? Até que um determinado tempo ele viaja, né? E consegue um ringue. Coisas assim, desonesta, né? Ficava bem escondido, ninguém podia saber. E lá ele colocava o cachorro para brigar. Era um ringue de briga entre cachorros, né? E o canino branco sempre matava os outros, sempre ele vencia, sempre ele ganhava. E com isso, Beleza Smith só enricava. Então vinha gente de tudo quanto era canto. Era um local no meio do mato, escondido. Ninguém podia saber, né? Só essas pessoas que iam para apostar no vencedor. Até que um determinado homem traz um cachorrinho, né? E esse cachorrinho, ele também já era de briga e travava uma batalha muito terrível. Era ele e o canino branco, né? E o canino branco, dessa vez, ele não consegue se libertar. Por quê? Porque o cachorro era pequeno, era menor, era pesado. Então teve muitos pontos negativos pro lado do canino branco. E com isso ele não consegue vencer. E o cachorro morde aqui e não saltava por nada. E o canino branco, ele estava quase morrendo. E se é do Beleza Smith ir lá e separar eles, não. Ele chutava, ele xingava o cachorro, ele ria do cachorro, do lobo. Vou tratar como nome. Ria do canino branco, ele chutava o canino branco para que o canino branco, ele reagisse, né? Ele mudasse a situação. Só que ele não conseguia. Ele tentava e não conseguia. Como essa luta foi muito, muito dura e muito demorada, ele já estava sem forças. Então ele estava quase morrendo. Até que dois homens, um dele é o Scott e o outro é o ajudante dele, né? Eles vêm de uma mineradora, eu acho, eles estavam minerando alguma coisa. E passa por lá. Aí vê aquela multidão. Quando ele vê aquela multidão, então ele tem curiosidade para ver o que é. Quando ele chega lá, que vê aquela situação, ele enlouquece. Então ele entra no ringue, ele tenta separar e quase não consegue. É trabalho para conseguir separar os dois cachorros. Sem contar que o dono de canino branco e o dono do outro cachorro não queria que separasse. Tinha que chegar no fim da briga, um dos dois tinha que morrer, né? E já estava certo que aquilo ali era canino branco que ia morrer. Então foi obrigado o Scott bater no Beleza Smith para poder, né, deixar ele retirar um cachorro que estava sufocando o canino branco, para tentar salvar o canino branco. Isso sem o Beleza Smith querer, né? Então ele bateu nele mesmo, no Beleza Smith, ele bateu até que ele conseguiu por quase nada.
o canino branco ele não morre. Deu muito trabalho para tirar os dentes do outro cachorro que já estava no pescoço do canino branco, ó, há muito tempo. Mas ele consegue, né? E ele paga uma determinada quantia pelo lobo para poder, né, levar o lobo como livre, né? Livrar ele daquele sofrimento. Porém, o Beleza Smith não aceita e ele impõe, ele não desiste, ele sim, vou lhe dar tanto por isso. Só que aí, como é um negócio clandestino, a briga, então ele teve um pouco de medo, ficar quieto. E daí o Scott levou o cachorro quase morto, o lobo quase morto, pra casa lá onde ele morava, né? Mas o ajudante dele. E aí foi passando o tempo. Como ele era uma máquina de matar, né? O canino branco, o Scott tenta chegar próximo dele, alisar ele não deixa, tá? Ele ataca. Mas aí eles vão demorando um tempo, eles vão tendo paciência, um conversando com o outro, sempre o ajudante dele conversando com o outro, né? E um pedindo pro outro ter paciência. Até que com o tempo ele começa a alimentar o cachorro, ele joga próximo, até que com certo tempo ele vem pegar a comida na mão e ele começa a criar um amor por esse homem, por Scott, né? Então ele se recupera, que era coisas que eles achavam que estava perdido, né? Ele se recupera, ele fica de novo um cachorro bem firme, bem forte. Ele começa a puxar trenó, a guardar a casa, ele não deixava ninguém chegar. Até um dia o Beleza Smith foi até lá, tá? Tentar roubar o cachorro, o lobo, mas não conseguiu. O lobo deteu ele. E ele fica trabalhando bem demais com os dois homens. Até que um dia o Scott ele vai embora, né? Porque ele mora em uma outra cidade bem distante. Ele vai embora. E aí o lobo começa a sentir a falta dele. Ele não quer comer, ele não quer trabalhar. Ele fica como desenganado pra morrer. Ele não quer nada, né? E o ajudante do Scott manda uma carta pra ele avisando como é que está o lobo. E o lobo está mal. E ele vem pra ver o lobo dele. Quando ele chega, o lobo tem um ânimo, o lobo volta à vida, o lobo floresce de novo, gente. O amor é muito grande por o Scott, tá? Aí quando o Scott vai embora de novo, ele pressente, né? E que eles deixam o Scott preso dentro de casa, tudo trancado, para ele poder pegar o navio e ir embora. E o lobo consegue quebrar a janela e sair correndo todo cortadinho assim na barriga. E acaba que o Scott leva ele para morar lá na cidade grande. É emocionante essa história, tá? É uma pena, né? Que muitos dos alunos não leram e colocaram aí nas perguntas tão simples, coisa que não tem nada a ver, né? Mas vai ser sobre esse lindo e maravilhoso paradidático, sobre essa história que a tia estava falando, a nossa recuperação, tá? Não é do capítulo tal ao capítulo tal, é o livro todo, tá certo? Então você lê o livro, assiste o vídeo, lê o livro e responde lá a nossa recuperação de literatura.